Olá, boa noite. Nesta quinta-feira bem fresquinha, né? Vamos esperar o Instagram entregar para as pessoas, né? Que a gente já tá ao vivo. Vocês estão ouvindo bem? Porque às vezes a internet a gente pensa que está funcionando e não está funcionando, né? Se estiver ouvindo, coloca um na tela, que daí a gente pode ver se estão me ouvindo bem. Estão ouvindo? Ai, que bom, que bom. É que às vezes dá um delayzinho assim, né? Eu falo aqui e vocês escutam aí depois, né? Ah, mas se estão ouvindo, tá ótimo, né? Tá ótimo. Então, enquanto o pessoal ainda tá entrando, porque o Instagram avisou aqui que ele está avisando as pessoas, né? Acho que a live já começou. Eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente falou nas lives passadas, né? Eu gostei muito de ter feito esse tema durante esse mês de julho, principalmente porque eu sempre gosto de falar, quem me conhece, e alguns que estão entrando aqui, que já viram a minha live também, que eu fiz com a minha amiga, eu sou muito direta, né, nas coisas, né? E eu só gosto de falar aquilo que já aconteceu comigo. Eu acho que esse é o caminho mais simples, né, da gente poder, e mais verdadeiro, né, da gente poder dizer para as pessoas aquilo que eu fiz para chegar. E às vezes esse meu caminho é o caminho também para algumas de vocês, né? Não quer dizer que seja a verdade verdadeira, mas é um caminho, né, para todo mundo. Pode estar usando. E uma das coisas que me trouxe muito que me absolveu, sabe, de muitas coisas que eu tinha, de dores emocionais, de pensamentos obsessivos, de autodesvalorização. Começou muito com isso, né? Com essas lives que eu fiz durante esse mês. Então, a primeira live eu fiz sobre o que é o perdão e o que não é perdão. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu perdoei fulano, né? Não, tá perdoado. Mas tá sempre aproveitando para falar mal quando dá uma pitadinha, dá uma queimadinha, né? E aí eu vi que, na verdade, eu não tinha perdoado, né? É simplesmente por quê? Porque eu gostaria de ser uma boa pessoa, que é o que todo mundo quer, ser uma boa pessoa e evoluir, né? E aí a gente falou também sobre culpa tóxica e o rancor. A culpa sempre é o que eu sinto e o rancor é o que eu sinto pelo outro, né? Então, como eu identifico, né? Um passo a passo para a gente se libertar disso, tá? Depois, a terceira live, a gente falou sobre o auto-perdão e o auto-amor, né? A gente só pode se perdoar a partir do momento que a gente se acolhe, né? Então, quando eu me acolho, eu automaticamente acolho o outro. Porque quando eu vejo que eu sou imperfeita, eu também dou o direito do outro ser imperfeito. E como eu quero que as pessoas me perdoem, eu também faço esse trabalho para perdoar o outro, né? Porque isso faz com que eu comece a entrar numa onda de ser condescendente, né? Tolerante. Então, assim, quando a gente se perdoa e vê todas as imperfeições que eu tenho, é muito mais fácil de você olhar para o outro e também aceitar, né? Então, agrega-se a tolerância, a paciência aumenta, né? A condescendência para com os defeitos dos outros. Muita coisa muda quando a gente muda com a gente, né? Então, essa terceira live eu gostei muito de fazer. Eu dou umas dicas muito boas lá de como a gente pode mudar. Eu sempre fui uma pessoa que sempre me desvalorizei, né? Nunca achei que eu era merecedora. Isso é uma das coisas, né? Sempre falei mal de mim. Pensa numa criatura que sempre falou mal dela mesmo. Era eu. Eu já ia dormir e falava mal de mim, né? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Ou às vezes de alguma atitude que eu tive e eu penso, nossa, mas por que que eu fui fazer isso? Meu Deus, mas por que que eu fui fazer isso? Por que que eu não pensei, né? Então, eu sempre tive isso, né?
não gostava da minha aparência, gorda, isso, aquilo, e aí mesmo que eu não conseguia perder peso, aí mesmo que eu tinha que compensar comendo, né? Então lá eu dou várias dicas, né, sobre como eu consegui mudar isso. Hoje não, hoje eu só falo bem de mim, eu me adoro, eu reconheço as minhas qualidades, sou condescendente para comigo, automaticamente condescendente para com o outro, né? Trabalho para julgar menos, porque não me julgo, quem não se julga, não julga o outro. Então assim, essa live ficou muito boa, que é sobre o auto-perdão, né? E a quarta, né? Eu tenho a minha colinha aqui porque eu falo demais, tá, gente? Então eu já boto a colinha aqui que é para não me passar, tá? E na quarta é perdoar o outro, né? Então eu dei um passo a passo do que a gente pode estar fazendo e revisando e olhando, né? Como eu posso perdoar o outro, né? Qual a minha correlação naquilo que as pessoas fazem para mim? Porque muitas vezes eu não consigo enxergar o quanto eu também estou magoando as outras pessoas e por que as outras pessoas também devolvem para mim uma coisa que eu não gostaria de receber, mas é que eu não me conheço, não me reconheço e muitas vezes eu acabo magoando também os outros, né? Então essa live também ficou muito boa porque ficou um passo a passo, sabe? Que você pode estar olhando e reconhecendo aonde você pode estar fazendo e enxergando, né? Aquele momento para a transformação, tá? E deixa eu ver aqui. A raiva sempre começa comigo, tá? E aí a gente falou também sobre perdoar pai, mãe. Eu vou dizer para vocês que hoje para mim é uma das coisas que mais faz sentido na minha vida, né? E porque a raiz de todos nós, a nossa raiz é nosso pai e nossa mãe, né? E 50% meu é pai, 50% é mãe. E se eu só olho o vazio da minha mãe, que é uma tadinha, coitadinha, ou julgo ou critico, que são as 3 palavras que estão agregadas a honrar, né? Então todas as vezes que eu olho para isso, né? E olho a fraqueza dos meus pais, o meu 50% mãe, se é com a minha mãe, meu 50% é fraco, e se não, o meu 50% pai é fraco, né? Então isso é o que eu olho hoje. E foi muito engraçado, porque é isso, assim, sabe? Eu falo sempre daquilo que eu passei, do que eu identifiquei. E a partir do momento que eu comecei a olhar o cheio da minha mãe, o cheio do meu pai, eu comecei a me empoderar, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque parece assim que você se bota num pedestal, né? Mas eu não olho muito por esse lado, eu olho mais pelo lado de olhar a sua grandeza, né? Então, e foi bem assim que aconteceu. Quando eu comecei a olhar o cheio da minha mãe e o cheio do meu pai, foi uma coisa incrível como a minha vida começou a se modificar, né? E essa live que eu fiz, o final da live mesmo, né? Eu tenho uma amiga minha, ela assim, eu já assisti 3 vezes. Meu Deus, Eliane, que coisa maravilhosa, como que eu nunca pensei dessa forma, né? De perdoar pai e mãe, né? E eu gostaria de ter acabado a live na semana passada falando de perdoar o cônjuge, né? Mas não deu tempo, porque eu falo demais, né? E também queria lembrar vocês que quando você entra aqui no meu Instagram, embaixo ele tem o Linktree, né? Que é aquele azulzinho. E quando você clicar ali, tem um e-book do Auto Perdão. Ficou muito bom, né? Tem um passo a passo que você pode estar fazendo. Vale muito a pena. É de grátis. Então, tá lá, baixa, né? E dá uma lidinha de vez em quando para reforçar, né? Porque tudo na vida, gente, é assim. A gente tem que reforçar. Não é assim dizer, hoje eu quero mudar e amanhã eu me transformo. Não. É um trabalho árduo, mas vale a pena, né? Porque eu sempre falo nessas lives do perdão que eu tenho dito, né, que eu tenho feito, eu sempre falo que assim, quando eu comecei a minha transformação, quando eu olhei e falei assim, eu não aguento mais sofrer, né? E você, como que você tá? Você chegou no seu limite, né? Porque eu não aguentava mais sofrer. E quando a gente não perdoa, o que acontece é que a gente dá o poder para outra pessoa, né? Mas ao mesmo tempo não é fácil perdoar, porque dependendo do que aconteceu, não é fácil, né? Então a gente tem que fazer um caminho para o entendimento. Por isso que perdoar o outro, que foi na live passada, o começo, a introdução, ele fala muito disso, né? E eu gostei bastante. Então vamos lá, perdoar o cônjuge, né? Quem ainda que não é casado,
né? Ou não tem um namorado, mas já pega de base, né? Porque eu sempre falo, nada melhor do que o conhecimento. O conhecimento, ele nos liberta, né? Então, quando a gente tem um entendimento, dá um clique muito mais rápido, né? E a gente começa a tá enxergando, né, de forma melhor, tá? Então, vamos lá. Quem aqui dessa live de hoje tem um relacionamento? Coloca um na tela, que daí eu também já sei que ela tá entrando direitinho, que vocês estão me escutando. Vocês estão me ouvindo bem? Ai, que bom, que bom. Eu sei que tá com delay, né? Então eu falo aqui e vocês recebem aí, demora um pouquinho mais, né? Mas tá funcionando, então. Então vou continuando, tá? Bom, com relação a relacionamento, né? Não é uma coisa fácil a gente perdoar, né? É uma coisa bem difícil. E ainda mais dependendo do que foi a falta, né? E eu me lembro, né, do meu relacionamento também, que eu já fui casada há 16 anos, e eu comecei a aplicar tudo isso que eu falei nas outras lives, eu comecei a aplicar para olhar, né, para aquilo que tinha acontecido, para que não me acontecesse novamente, né? Porque não é uma coisa muito fácil, né? A gente, quando pega duas pessoas estranhas e junta dentro da mesma casa, oh meu Deus do céu! E sem contar que cada um tem um ser dentro de si e a grande maioria quer ter o poder, né? Então, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que eu sigo, e ele fala assim, que a coisa que mais leva os relacionamentos a falirem, né, é o poder, né? Então, quando a gente deseja ter poder dentro do relacionamento, alguém mandar, automaticamente o relacionamento ele acaba indo tendo dificuldades, né? Indo a falir, né? Mas vamos dizer que nós já tivemos um relacionamento, nós estamos querendo ter um relacionamento. Se você não quer ter um relacionamento, olhe para isso, porque muitas vezes vem dos relacionamentos dos nossos pais. Hoje uma menina perguntou assim para mim: "Nossa, eu não consigo parar em relacionamento nenhum", né? E eu falei para ela: "Sua mãe passou muito trabalho com seu pai?" Né? Às vezes a gente é que não está disponível, né? A gente não está disponível por quê? Porque o nosso inconsciente ele tem muita coisa guardada. Por isso essa coisa do autoconhecimento, de olhar para dentro e ver, né, por que as coisas não estão andando para mim como eu gostaria, tá? Então vamos lá. Existe duas coisas dentro de um relacionamento, como que eu posso perdoar a pessoa, né, no qual eu convivo. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ver eu ainda amo esta pessoa? Esse é o primeiro ponto, né? Uma pessoa veio falar comigo hoje também ali das caixinhas, né? E eu perguntei, né? Mas você ainda o ama? E a pessoa falou, não sei, né? E aí eu falei, olha, quando a gente não ama, talvez a resposta é mais rápida, né? Mas às vezes a gente não ama, mas a gente continua casado porque tem um monte de outras coisas no meio, né? Às vezes a parte financeira, às vezes os filhos, né? Eu sempre falo, não tem problema nenhum você não gostar e ficar junto com a pessoa, só fala isso pro seu cérebro, né? Porque quando eu não aviso o meu cérebro, ele fica sempre na negatividade, e aí eu vou transformando em doenças. Então não tem problema nenhum você ficar, né? Eu tenho uma pessoa que era uma paciente minha e ela falava, mas eu não posso sair de casa. Então, não tem problema nenhum, né? É porque eu não tenho dinheiro para me sustentar. Também não tem problema nenhum, mas o que você pensa em fazer do seu futuro? Será que não está na hora então de você, já que você não o ama mais, você procurar ter uma forma de ganhar dinheiro, né? E também o relacionamento dela por conta dessas coisas que a grande maioria acontece no relacionamento, né? Então, às vezes é o quê? É um querendo ter poder em cima do outro, às vezes é traição, às vezes é abuso, né? Às vezes é o abuso físico ou o abuso verbal. Então, a gente tem que catalogar essas coisas, né? Primeiro, eu sempre falo, trabalhar para não deixar, né, chegar nesse ponto, porque muitas vezes a gente, para ter um relacionamento,
a gente se submete a certas coisas ou copia um modelo das nossas mães, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso, tá? E nos relacionamentos a gente tem dois tipos, né? Como eu falei, né? Que é o leve e o grave. Você vai ter que catalogar, né? Então, por exemplo, traição. Traição é uma causa grave, né? Todo e qualquer, como é que eu posso dizer, falta dentro do relacionamento, né? Tem que existir sempre um acordo, né? De você, entre aspas, pagar aquilo ali, né? Então, eu achei isso fantástico quando eu fiz um curso, né, sobre relacionamento, que é a gente, por exemplo, você me traiu, tá certo? Qual a minha responsabilidade nisso, né? O quanto eu empurrei a pessoa também para isso. Eu tô disposta a perdoar? Né? A gente tem sempre que se perguntar, você está disposto a perdoar? Porque muitas vezes eu estou disposta a perdoar, mas eu não estou disposta a continuar junto, né? Ou a pessoa vai lá, não, eu perdoo, mas o outro não teve nenhum tipo de, como eu falei, pagamento, né? Da falta no qual ele cometeu. E quando eu fiz esse curso, nossa, ele falava muito disso, sabe? De você traiu, tá, e agora? Tudo bem, então eu te amo, eu quero ficar, eu olho a minha corresponsabilidade nisso, né? Pra onde eu te empurrei, né? Pra você ter essa atitude. Claro que nada justifica, gente. É aquilo que eu falo, nada justifica a agressão, nada justifica a traição, nada justifica. Agora, qual é a minha responsabilidade em tudo isso? Né? Às vezes, por aturar demais também, eu também coloco a pessoa numa posição no qual ele quer me agredir, né? Então, claro que assim, eu não vou estar falando porque não é uma live de relacionamento, né? É uma live de perdoar, a minha decisão de perdoar o meu parceiro, né? Então, como eu posso estar fazendo isso? Olha, o primeiro, é fácil ou difícil? Eu quero ou eu não quero? Eu vou dizer pra vocês assim, que quando chegou numa época do meu relacionamento, que eu tava pra me separar, eu pensava, né, por que perdoar, né? E na hora eu pensei assim, eu vou perdoar porque eu ainda o amo. E como a gente pode ver que a gente ainda ama aquela pessoa, né? É você olhar as qualidades dessa pessoa. Tem gente que fala assim pra mim, ai não, meu marido ele é maravilhoso, ele é isso, ele é um bom pai, tarará, tarará, tarará. Sabe que a pessoa vê um monte de qualidades? Eu sempre falo que quando pra estar num relacionamento a gente tem que ter respeito por aquela pessoa que tá ali, né? Admiração, na verdade, a palavra certa é essa, admiração. E eu tinha muita admiração pelo meu ex-marido, né? E eu pensava, não, eu vou continuar, né? Eu vou continuar. O meu problema foi o não cobrar, né? Foi o não cobrar pela falta cometida, né? Então, vou dar para vocês assim, paguei caro no curso e vou dar de graça aqui para que você possa estar colocando isso no seu dia a dia, se você passa por algo desse tipo, né? Não somente traição, abuso, tudo isso, né? Primeiro de tudo, gente, eu sempre falo, para mim, relacionamento tem que existir diálogo, né? Quando não tem diálogo, não tem como. Agora, eu não era uma pessoa de diálogo, né? Eu começava a falar e já me exaltava e eu queria sempre ter razão, né? E quando a gente quer ter razão, fica muito difícil a gente escutar o outro. Todas as vezes que eu critico, eu automaticamente só faço a pessoa levantar barreiras, né? É como você chega para um filho e fala assim, mas meu Deus do céu, você não pode recolher essas coisas daqui. E a criança olha pra gente e fala assim, ah mãe, mas tu também deixa rolando, né? E aí eu dizia pra minha filha, crescimento pessoal é quando você recebe a crítica e não devolve para a pessoa, né? Mas a gente sabe que, claro, mãe tem que chamar a atenção, né? De alguma forma, né? Através do ensinamento, né? Então, o que acontece é que quando você tá no relacionamento e você critica demais, né? A pessoa já levanta barreiras, né? Eu até contei na live passada, né? Que eu tava vindo de Porto de Galinhas, que a gente foi passar uns dias lá, e aí o homem, e eu sempre quando entro no avião, eu já fecho os olhos, fico quieta, né, me faço de morta pra não conversar, porque tem gente que quer descansar, então eu não gosto de conversar em avião. Tá, beleza, daí o cara começou a falar com a mulher do lado, né, e falava assim, já teve tantos dias de férias, daí ela falou, não, né, daí ele, não, mas a gente teve, não, mas não conta final de semana dele, não,
Não, mas é só pra fazer na nossa cabeça que tipo, ai, não foi 5 dias, foi 7, né? Não foi 14, né? Bota mais 2 finais de semana. Eu entendi o que o cara quis dizer, tipo, ai, vamos trazer um alento pra gente, olha quantos dias de férias a gente trouxe. Não, mas sábado e domingo não é férias. E a mulher batendo boca. E aí eu sei que ela começou a falar umas coisas pra ele olhou pra ela e falou assim, nossa, você só me critica. E daí eu pensei, nossa, é verdade, né? E quantas vezes a gente fala as coisas e a gente não nota. E aí essa é a nossa atitude também de estar empurrando o companheiro, né? Assim como ele também faz pra gente e também tá nos empurrando, né? Eu acho que todo mundo tem os direitos, né, iguais, né? Então a gente também faz, o outro também faz, mas é isso que eu quero pra mim, né? Será que é isso que eu tô procurando dentro de um relacionamento? E foi muito engraçado porque quando chegou na hora de pegar as malas, eu acho que na esteira, não sei se os dois falaram alguma coisa, ele simplesmente pegou e saiu fora e deixou ela ali para pegar a mala, né? E aí eu nunca fiz isso, né? De sair assim, porta fora, mas também ficava, sabe? Brigado, já saía dali. Então o cara tira férias e já fica, né? Brigado. E aí quando eu comecei a ver tudo isso, eu pensei, o que eu tô procurando da minha vida, né? Eu tô procurando ter um relacionamento. E relacionamento verdadeiro, ele tem o quê? Diálogo, né? Então, quando eu tenho diálogo, eu automaticamente, sem gritar, sem criticar, né? Então, hoje eu aprendi, até quando eu falo com uma filha, né? Eu falo, olha, sabe como é que a mamãe se sente? Né? Eu me sinto assim, 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 né? A gente tem que aprender a falar de nós mesmos, né? Como eu me sinto e não dizer, eu não gosto disso que você faz. Né? Se a gente começar a mudar as palavras, muita coisa já muda. Eu sempre falo, você pode dizer o que você quiser para qualquer pessoa, mas tenha jeito para falar, né? Então, quando for dizer algo para alguém, fala, sabe como eu me sinto quando você faz isso? Eu me sinto assim, assim, assim. Né? Então a gente vai mudando, e quando a gente vai mudando, eu sempre falo, quando a gente muda, tudo à nossa volta muda, tenha certeza disso, tá? Então, como eu posso hoje conviver com uma pessoa e essa pessoa teve uma falta, né? Eu olho, então, primeiro passo, qual a minha corresponsabilidade nisso tudo? Aonde eu também tenho que fazer uma transformação. Se a falta é grave, a pessoa vai ter que te pagar de alguma forma. O que seria para você, né? O pagar. E eu me lembro que desse curso a gente teve uma live, né? E muitas pessoas falaram, não, meu marido também me traiu, meu marido traiu, e uma dizia, eu não consegui perdoar, eu não consigo esquecer. E ele falou, porque talvez você não tenha colocado um valor em cima disso que ele fez, né? E aí, uma delas falou que já sabia, né, de como ele tratava as coisas do curso e que ela fez isso, né? E que ela chegou para ele e falou, o que você me fez me magoou demais, pode ser que eu tenha responsabilidade nisso, mas eu vou querer que você se retrate comigo para que a gente possa ficar junto. E ele falou, não tem problema nenhum, então você vai trabalhar porque a gente vai fazer uma viagem internacional de 10 dias, né? 10 dias, né? 10 dias, se vira, né? Se vira. E a pessoa se virou. E ela disse que quando chegou lá nas férias, disse que ela olhava e ela pensava assim, aqui é um novo começo, né? Eu achei tão bonito isso, né? Bom, pra quem me conhece sabe que eu sou chorona, né? Então, eu achei aquilo tão bonito, porque às vezes o que a gente precisa é apaziguar aqui dentro de nós, né? E como que eu vou fazer isso? Simples, ó. Dá um clique, né? Como vai ser bom para mim, né? O que vai ser bom para mim? Como a pessoa vai estar podendo me devolver isso que ela me fez? Então, gente, não é fácil não. Se você perguntar para mim, né? Que nem na live anterior, né? De perdoar pai e mãe por muitas coisas que nos aconteceram, nada é fácil. Mas eu penso, pergunta para você. Você, como é que eu posso dizer? O quanto você ainda aguenta sofrer. Porque quando a gente não perdoa, é isso que acontece, né? Porque eu posso perdoar e seguir o meu caminho, eu posso perdoar e não e ficar junto, ou eu posso nunca perdoar,
Mas quem nunca perdoa é como se você tomasse veneno todos os dias com aquele gosto amargo. Eu sei porque eu passei muito tempo da minha vida, assim, foram 8 anos, mesmo fazendo terapia e tudo, sempre quando eu falava no assunto, aquele assunto me doía, me machucava, né? Então, pensa você aí, quanto que você ainda aguenta sofrer, né? E eu não tô falando só de cônjuge não, sabe? Eu tô falando de tudo, de filhos, de tudo. Pai, mãe, quanto que você ainda aguenta, né? Então, quem sabe tá na hora, né? Eu sempre falo que tudo isso que tá acontecendo hoje no mundo foi para que as pessoas ficassem mais reclusas, né? Porque, claro, é muito fácil eu ter problemas e os meus problemas eu faço o quê? Dia de semana, a gente só se encontrava no final do dia e aí cada um com seu telefone e aí assiste alguma coisa na televisão, conversa-se pouco e vão pra cama e quando chega o final de semana vão na casa de um, vão na casa de outro e aí é futebol e é cerveja e isso e aquilo e assim que a gente passava e quando via chegava no domingo e começava tudo de novo. É o perfeito empurrar com a barriga, né? E com tudo isso que aconteceu, a gente teve que se voltar para o menor núcleo, né? E qual é o menor núcleo hoje, né? É a nossa família. São as pessoas no qual eu convivo, né? Mais rotineiramente, né? Então, a gente teve essa oportunidade, né? E tudo isso eu falo sempre, foi para que a gente pudesse olhar para dentro, né? Para que a gente pensasse assim, nossa senhora, eu piscou o olho, posso morrer? E se eu morrer agora, como que eu vou morrer? Eu tô bem comigo mesma? Por isso que alguém sempre perguntava, Eliane, mas e o perigo de morrer? Eu, sinceramente, não tenho problema nenhum de morrer. Sabe por quê? Porque eu tô em paz comigo mesma. Agora, quando eu não estava em paz comigo, aí eu tinha medo, né? Porque bem ou mal, gente, dentro de nós, todos nós temos a centelha divina dentro, né? Se você não acredita em Deus, né, mas acredita em uma energia, se nós fomos criados por alguém, esse todo está dentro de mim. E se esse todo está dentro de mim, o que é o todo, né? Eu sou cristã, acredito em Jesus e sempre falo, né? Sempre fico comigo os mandamentos, né? E quando perguntaram a ele, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então não faça para os outros o que não gostaria que vos fizesse. Então, como eu estou tratando o outro, né? Será que é do mesmo jeito que eu gostaria de ser tratado? E na live do auto perdão, eu falei muito sobre isso. Às vezes a gente procura alguém que seja bom para nós, mas nem nós somos bons para nós mesmos. Né? Então, quantos relacionamentos que eu olho hoje e vejo que a pessoa não é boa para ela, como que ela vai conseguir olhar para aquela criatura e achar que ele é bom para você, né? Se eu tô sempre insatisfeita e eu não tô bem comigo mesma. Então, por isso que eles falam, a felicidade vem de dentro. Eu não conseguia entender. Tudo começa com o auto-amor. Eu me olhava no espelho e não gostava do que eu via, né? Então eu olhava e pensava assim, não vou falar porque... vocês também, né? Já me umas que estão aqui já me conhecem, né? Eu olhava no espelho e falava assim, nossa, não dormia com essa mulher não, né? Então, eu até usava outra palavra, né? Pra ver como eu me autodepreciava, né? Então, sabe assim, um nível de exigência muito grande. Então, eu penso que tudo isso que aconteceu foi para que a gente pudesse olhar, né? Será que eu vou passar a minha encarnação toda sem perdoar? Sem perdoar às vezes o meu cônjuge, sem ser feliz? Nossa, gente, hoje eu olho e vejo assim, a cada dia que eu acordo, eu penso, nossa Senhor, muito obrigado, né, por mais essa oportunidade, e eu tento fazer aquele meu dia o mais leve. Hoje vocês viram, geralmente eu respondo com vídeo, mas hoje eu estava mudando os móveis todos aqui em casa e tal, e pensa num negócio que deu um monte de coisa errada. Não foi tudo, mas 99% deu errado. Aí você tem que administrar para que as coisas ajeitem, né? E como eu mudei muita coisa aqui dentro de casa, foi uma incomodação. E aí os meninos que estavam montando diziam assim, nossa, mas a senhora, como a senhora é calma, né? Com tudo isso que está dando. Falei, não, querida, eu não sou calma, não. Eu me tornei calma, né? Eu comecei a entender que eu não posso perder a minha paz por muito pouco, porque ela é muito preciosa, né? Que o meu corpo é muito precioso. Que tudo aquilo que eu penso obsessivamente, eu vou me conectando com as energias. Então, que tipo de energia você quer se conectar quando você não perdoa, né? É isso que a gente tem que entender. Quando você começa a olhar para isso, você tem um ponto base, para mim, que é decisão. Tá? Essa é a palavra que
me levou a procurar um caminho diferente, né, do que eu trilhava, tá? Então, é a decisão. Qual a decisão sua? Continuar sofrendo ou ter uma vida feliz? Sabe assim, quando você não tem agonia nenhuma aqui dentro do peito, quando você tá tudo certo, você olha para aquilo ali. Eu tenho uma frase, quem me conhece, né? A minha frase é: o ruim vira bom. Então, tá tudo certo. Deu ruim é porque ali adiante tem algo para tá me mostrando, né? Então eu comecei a olhar a vida mais desse jeito, né? Que essa pandemia trouxe esse grande ensinamento. Então olha para você hoje, sabe? Quando você sair dessa live, como que eu estou? Eu tenho rusga com alguém, né? Ou com uma cunhada, ou com um irmão, ou com isso. Sabe? Ah, mas a pessoa não me perdoa. Isso é problema dela, né? Agora, como que eu me sinto? Como que eu posso reparar? Porque muitas vezes fui eu, através das minhas palavras, né? Eu sempre fui muito dura com as palavras, eu sempre fui muito boa, porque eu sempre estudei muito, eu sempre gostei, eu tenho um argumento bom, né? E isso faz com que a gente não seja bom para o outro, porque a gente é muito forte com as palavras, né? E automaticamente a minha verdade era a verdade absoluta. Pessoas do controle são donos da verdade. Por quê? Mais fácil eu viver naquele quadradinho que eu tô ali. Então, se eu tenho o controle, é muito mais fácil. E aí eu comecei a entender que pro relacionamento não era isso que eu queria, porque tudo isso que eu tô falando pra vocês eu usei no meu relacionamento. E por isso que eu olhei e pensei, tá na hora de perdoar. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade nisso, né? E assim começou a minha transformação. Então saia daqui hoje e pensa, né? Aproveita, sabe, tudo isso que aconteceu, porque não é culpa de ninguém, né? Porque quantas pessoas vão atravessar a rua e não são atropeladas, e quantas pessoas são, tem coisas que tem que acontecer. Por quê? Porque a gente tem que despertar, né? Olhar para esse lado. E por isso que eu resolvi fazer esse mês de live do perdão, para que a gente pudesse olhar para isso, né? E essa aqui era a parte do cônjuge que era da semana passada, né? E uma das coisas que eu sempre falo, né? Quando a gente tem um relacionamento, trabalhar para não engolir as coisas, né? E sempre procurar o diálogo, mas principalmente, coloca essa frase aí para você, sabe? Como eu me sinto. Né? Nunca olhe para a pessoa e fale, né? Nossa, porque você fez isso, porque você fez aquilo, ou por. Não. Coloca essa frase no seu dia a dia. Olha, eu me sinto assim. Sabe como eu me sinto? Pronto, você está falando de você. A pessoa não levanta barreiras e é muito mais fácil, né? Eu sempre falo, relacionamento, ele tem que... É totalmente diferente de casamento, é totalmente diferente de namoro, né? Ou totalmente diferente de noivado, né? Relacionamento é se relacionar. E se relacionar, ele tem que ter o diálogo, né? Ele tem que ter, fulano, eu não gosto disso, né? Como a gente pode fazer para que isso me agrida menos, né? Para que eu me sinta melhor. E aí você coloca também a oportunidade na mão da pessoa e marcam para dali a um mês voltar e conversar. Né? E assim a gente vai podando as arestas, né? E vai tendo um relacionamento feliz, porque eu acho que se a gente que é mãe e pai quer o bem dos nossos filhos, imagina Deus, né? Então ele quer a nossa felicidade. Bom, então deixa eu passar aqui, porque senão já viu, né, que eu vou passando dos limites do tempo. Tá? Isso aí era da aula passada, né? Que era o término da live passada, que era como perdoar o cônjuge. Olha para isso, tá bom? E uma dica que eu posso dar é... Olha, sabe, com o tamanho da sua dor emocional. Olha para ver se ela é tudo aquilo ou se a gente está agregando outras coisas, né? E por que eu vou dizer para vocês isso? Porque a minha mãe e meu pai tiveram um relacionamento difícil, né? Porque meu pai era alcoólatra e incomodava um pouquinho, né? Um pouquinho bastante. E eu olhava tudo isso e eu pensava assim, você não consegue separar, sabe? Porque o cérebro ele não consegue separar, que é o meu pai dos outros homens. E aí você começa a levar essa carga para todo o masculino que se aproxima, né? E eu vi que eu botei um peso muito grande em cima dos meus relacionamentos. E por isso que muitas vezes não dava certo, né? Não, muitas vezes não. E por isso não deu certo,
né? Porque eu pegava aquela carga que já estava aqui dentro do meu inconsciente e colocava para o meu dia a dia. Então, vamos tomar cuidado, sabe, com isso, né? Faz uma revista, sabe, no relacionamento do teu pai, da sua mãe, de como seu pai lhe tratava, porque tudo isso interfere demais na nossa vida, tá? Interfere muito. Eu acho que quase tudo que nos acontece é relacionado a isso, tá? Bom, e aí, lógico que a live de hoje a gente falava sobre o caminho para o perdão, né? Então, o primeiro passo que eu posso dar para vocês de dica é o diálogo. Sempre é o diálogo, né? Então, não é o diálogo com o outro, porque muitas vezes a outra pessoa não está preparada para te perdoar, né? Outra coisa que eu aprendi que eu achei fantástico, né? Que é assim, nunca peça para a pessoa perdão. Por quê? Porque quando você pede para a pessoa para que ela te perdoe, se ela não está preparada, você está botando um peso muito grande nela, né? Então eu sempre gosto de falar para a pessoa, olha, eu sinto muito, tá? Eu sinto muito ter te tratado dessa forma. E é incrível como muda. A gente acha que não, mas é uma palavra, muda tudo quando a gente tem uma atitude, né? Então, mas se a pessoa não quiser falar, não tem problema nenhum, gente. Não tem problema nenhum, tá? Eu sempre falo, tudo começa comigo. Se eu tô bem, o resto tudo vai mudar. Se a pessoa nesse momento não aceitou o seu perdão, não importa. Eu não tô falando de pai, mãe, filho, amigos, colega de trabalho. Não importa, não importa. Primeiro, perdoe você mesmo, né? Eu tenho sempre, eu falo de diálogo porque assim, quando eu tô com alguma coisa, eu vou pra frente do espelho, e isso eu aprendi com a minha mãe, porque a minha mãe sempre foi muito sábia, e ela dizia assim, quando eu tinha alguma coisa, ela era costureira, então imagina quanto que ela não engolia de sapo, né? E ela dizia, eu ia pra frente do espelho e falava, e por que tu não falou isso? Mas eu vou dizer isso, e eu mesmo converso, aí a gente brinca porque a gente inteligente fala com a gente mesmo, né? Então, o diálogo, e se a pessoa não te perdoou, vá você pra frente do espelho e fala tudo que você tem que dizer, né? A gente tem que começar a esvaziar este copo, né? Eu falo que somatização é a soma de ações, né? E pensamentos que eu vou colocando, e o meu copo ele vai enchendo até que transborda. Não deixa transbordar, porque quando ele transborda é quando aparecem as doenças, né? Então vamos tomar conta dessa casinha aqui, né? Ela que manda no restante do nosso corpo. O nosso corpo ele é mapeado. Nossa, se você tem raiva, se você não consegue dar jeito, não consegue falar, mas é uma raiva insuportável, cara, vontade de socar, não tem como o seu ombro não doer. Né? Se você está sendo contrariado e está passando, o ciático não berra. Se eu não tenho jogo de cintura, meu quadril dói, né? Então, e pode ver que hoje eu respondi e de outros não respondi porque era a mesma coisa, porque nós passamos pelas mesmas dificuldades e vamos somatizando tudo no nosso corpo, porque a gente deixa o copo transbordar. Não deixa seu copo transbordar, não deixa. Né? Começa a usar isso com você. Fala na frente do espelho. Se fez algo contra você mesmo, não fale mal de você. Assista a minha live do Auto Perdão, que você vai entender todas as dicas que eu dou ali, porque que você não pode falar mal de você mesmo. Porque primeiro assim, ó, autodesvalorização em excesso, fibromialgia. A pessoa tem dores no corpo horrível, né? Então, presta atenção quanto a isso, né? Vamos parar de fazer doença, né? A gente pode ser, sim, seres de saúde, né? Mas desde que a minha cabeça também comece a funcionar dessa forma. E primeiramente, para mim, sempre é isso, é perdoar o outro. Se eu não tenho nada contra ninguém, meu Deus, a minha vida é muito leve. A minha vida é muito leve, tá? Bom, a segunda coisa, né? Escrever. Tá? Para mim funcionou muito bem, até na minha primeira live eu dei essa dica, né? Escreve tudo que te magoa, tudo que te incomoda, escreve todas as pessoas no qual te fizeram algo que você ficou magoado e que se você fala no assunto, eu sempre digo, como que eu sei que eu perdoei, Eliane? Quando você fala no assunto e não dá aquele ruim aqui no peito, né? E não dá vontade de falar mal da pessoa, né? Então aí você sente que você perdoou, tá? Se isso ainda não acontece, se quando você fala te dói, né? Infelizmente ainda não houve o perdão, né? Então, olha para isso e vê como pode estar fazendo. Aí se a pessoa não aceita ou se é o auto-perdão. Gente, a frase que eu mais usei comigo quando eu comecei a terapia era: eu não podia fazer melhor do que eu fiz.
tá? Então, se você não tinha capacidade para fazer melhor do que você fez, é porque você não tinha o entendimento que você tem hoje. Então, se perdoe, se perdoe. Tá? Porque é a mesma coisa, a criança vai lá, você nunca disse para ela, não bote o dedo na tomada, ela vai lá, bota o dedo na tomada, toma um choque, você vai se sentir culpada, não é? Porque eu não falei, mas tem coisas que você não pode adivinhar, né? Então você não tinha entendimento que ela iria ter aquela atitude. Assim somos nós perante qualquer situação da nossa vida. Olha para aquela situação e pensa, nossa, por isso que a frase que a maioria das pessoas falam, se eu pudesse voltar no tempo, com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria tudo diferente e a minha vida seria muito melhor, né? Mas não acontece, a maturidade, ela vem com as experiências que nós temos. Então essa foi a minha frase preferida, todas as vezes que eu ficava ruim, eu dizia assim, Eliane, você não tinha capacidade para fazer melhor do que você fez, né? E eu gostava muito disso, porque eu tenho uma amiga minha que é judia, e eles falam que lá na Cabala, eles ensinam muito de você escrever, sabe? Escrever e depois tocar fogo naquele papel. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele é feito de gatilhos, né? Eu tenho um monte de gatilhos, então, tal coisa, eu já penso nisso, então eu já não faço. Se isso aqui tá acontecendo, eu já sei qual vai ser a minha atitude, eu já troco, né? Meus pensamentos. Então, hoje as coisas começaram a dar errado aqui em casa, o que eu pensei? Eliane, não entra por esse mato, que esse mato aí não tem cachorro, não vai dar certo, né? E aí eu começava o quê? A pensar como pode melhorar, como pode melhorar, como pode melhorar o universo, como pode melhorar, mudando a energia, né, que tá à minha volta. Eu não me deixo mais entrar. Eu já tive depressão, síndrome de pânico, eu já pensei em me matar, né? Eu sempre brinco porque eu falo assim, a sorte que eu sou taurina, porque taurino atravessa o Atlântico e não mostra a farinha pros antepassados, né? Então eu saía de casa e pensava, mas se eu bater o carro, né? E daí se eu bato o carro, vou ter que pagar vai que eu não morra, ainda tenho que pagar como é que a gente fala? O seguro, né? Então, eu sempre tive isso. Então, assim, quando as pessoas falam, eu digo, nossa, eu já passei por isso, né? Eu tive tudo isso. E eu gostei muito, por quê? Porque eu sempre tinha que ficar reforçando algumas coisas, né? Me segurando na beirada do poço para não cair. Quem já teve depressão sabe do que eu tô falando, né? E uma das coisas que eu tive sempre, sabe, comigo era disso. Ela dizia, escreve as coisas que estão te incomodando, sabe, coloca fogo naquilo. É como se aquilo fosse embora, faça isso, né? Hoje ou amanhã, vai lá, escreve todas as coisas que estão te incomodando e fala pra você mesmo, eu vou tomar a decisão de ser feliz, eu não quero mais sofrer, né? Mas às vezes não tá no nosso momento de parar de sofrer. Né? Eu, quando fiz tudo isso aqui, foi porque eu já não aguentava mais sofrer, a minha vida não era boa e eu não acreditava que Deus tinha me colocado no mundo para passar trabalho. Tá? Então eu comecei o quê? A escolher ser feliz. Né? Então tinha dia que me vinha, Eliane, o que você decidiu quando você botou fogo naquele papel? Eu decidi ser feliz. Então pronto, vamos olhar lá o passo a passo do perdão. Né? Qual a tua responsabilidade nisso? E eu comecei. Né? E aí eu caía e voltava, até um dia que eu falei assim, não, eu vou começar a fazer Ho'oponopono pra isso, tá? E aí um dia eu sentei na beirada da cama, eu gosto muito de usar o Japamala, né, que são as 108 contas, né? Tem gente que não gosta, não tem problema nenhum, eu acho que cada um faz o que quiser, desde que a intenção seja boa, tá? E aí eu sentei e comecei, né? Que eu gostaria de perdoar o fulano, me perdoa, eu sinto muito, eu sou grata, eu te amo. Né? Primeiro eu fiz uma fala comigo, vendo tudo, né? A relação que eu tinha naquela coisa, tudo que aconteceu, né? Qual era a minha responsabilidade, que eu já não aguentava mais sofrer e que eu queria muito, muito, né? Que Deus me ajudasse para que eu pudesse sair dessa, né? E eu falar, meu anjo da guarda, eu vou te dar trabalho, mas você tem que me ajudar, né? E assim que começou, sabe? O meu caminho de perdão, né? Daquilo que eu posso dizer para vocês que foi o que mais me chocou e mais que custou mais tempo, sabe, dentro de mim a sair, né, de perdoar. Então, da escrita, né, que é tocar o fogo, né, agora que eu falei da prece, né, o do Ho'oponopono, você tem que achar o que te movimenta mais, né, o que movimenta mais a sua energia, né, é uma oração. Ora, sabe, assim, e pede muito a Deus que te ajude, né? Pede pro seu anjo da guarda, eu quero perdoar, eu quero tomar essa decisão de perdoar qualquer pessoa que tenha me feito algo, perdoar a mim mesmo, né? E aí você começa, tá? Se você fez algo contra alguém,
e se arrepende, né, faça sempre a parte reparadora, né? Eu tenho muito isso, às vezes eu falo alguma coisa e eu sinto assim, nossa, Eliane, que veneninho que você botou, né? E aí às vezes eu chego em casa, mando áudio pra pessoa, fulano, olha só, eu te falei aquilo, olha, eu sinto muito, lembra sempre, né? Não pede perdão pra ninguém, porque às vezes a pessoa não tá pronta pra te perdoar. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu nem notei. Não, mas eu falei e isso ficou me incomodando. Então eu não tento mais abafar aquilo que me incomoda, sabe? E eu não tenho problema nenhum de pedir desculpa pra ninguém, né? Então eu falo, ai, pô, fulano, eu sinto muito, tá? Eu não tava bem, eu não tava de bom humor, ou isso, ou aquilo, e pronto. Né? Então eu já vou tirando essas culpas, né, de cima de mim, sempre com ações reparadoras, né? Então aquilo que você puder hoje, né, ir atrás, né? Eu tenho uma pessoa que estava brigada com um irmão há 5 anos e eu falei, como que você se sente tanto brigada com ele? Ah, eu não me importo. Ah, tá, isso é da boca pra fora, tá bom. E agora lá dentro, como que você se sente? Né? Vamos falar sobre isso? E aí a pessoa vai falando e tal, e daqui a pouco, claro que sente, né? Claro que sente. Eu falei, e o que que tem de mais você mandar um áudio pra pessoa dizendo que você sente muito, que você errou? Ah, mas foi ele que errou, né? Mas lembra que a gente sempre tem uma responsabilidade em tudo e você quer ser feliz ou ter razão? Né? E foi essa uma das frases que eu mais tive comigo, né? Então, lógico, tem coisas que não dá para você levar nesse raso que eu estou falando, né? Isso aí, a gente tem que estar procurando o quê? Ajuda profissional. Eu tive durante muito tempo ajuda profissional, né? E sempre falo, se não fosse pra gente ter esse tipo de ajuda, talvez o universo não tivesse liberado, né? Então, assim, eu não gosto de remédio, mas se Deus permitiu que alguém tivesse a ideia de criar este medicamento ou alguma coisa, beleza, então eu vou tomar, né? Então são essas coisas que a gente tem que pensar, né? A ter a ajuda profissional, isso é importantíssimo. Não dá pra gente querer achar que a gente vai conseguir resolver todos os nossos problemas. Primeiro, porque eu sempre falo, a mente, ela mente pra gente. Por isso que o nome é mente. Então, tome cuidado. Às vezes ela tá falando alguma coisa pra você e essa coisa que ela tá falando pra você não é verdade, né? Porque ela tá mentindo pra você. Quantas vezes a pessoa vem falar comigo e diz assim, ó, não, mas eu acho que eu acho que foi isso, porque era isso, porque era aquilo, porque eu acho que ele pensou isso, porque ele fez isso por conta disso. Daí eu falei, quem tá falando isso pra você? Não, eu tô achando, eu tô pensando, né? Falei, não é, será que não é a sua mente que tá mentindo pra você? Né? Então, ela nos passa a perna. Então, a gente tem que parar de ficar criando coisas na nossa cabeça, né? Então, a ajuda profissional, ela é essencial muitas vezes para que a gente enxergue, né, aquilo que está nos acontecendo de uma forma diferente do que a nossa cabeça obsessiva fica pensando, né? Isso aconteceu comigo durante muito tempo. Eu fiz terapia durante 8 anos e meio. E por que que eu cheguei na somatização? Porque foi o que trouxe um pouco de paz. Gente, 1 ano de colete cervical. Eu tinha dores no corpo tremendas. Eu tinha tanta tensão que eu tinha dor de cabeça quase todos os dias. Eu tomava uma média de 23 Neosaldina por mês. Sabe quando você não aguenta mais, né? E eu ia na fisioterapia 2 vezes por semana. Ficava 1h30, né? Porque eu já gastei de dinheiro com esse corpo, meu Deus do céu. E um dia eu perguntei pra ela, mas por que eu sou assim, toda cheia de dor? E ela falou, mente rígida, corpo rígido. E foi onde eu fui procurar ajuda, né? E eu fiquei 8 anos e meio e eu fiz terapia haitiana. E a terapia haitiana trabalha com somatização, né? Trabalha com o corpo, né? E aí foi onde eu vi que o dia que eu não engolia bem as coisas, que aquilo não me entrava, o meu estômago gerava uma azia desgraçada, né? E quando eu tive dificuldades, né, na minha vida, os meus pés doíam demais, né? Eu ia descer da cama, botava o pé no chão e ele doía, porque pé é a base da gente, né? Então tem a ver com trabalho, tem a ver com, às vezes, com relacionamento, se aquilo dá uma ruída, né? É assim que eu me sinto. Então foi onde eu cheguei na somatização. E com a somatização, eu comecei a ver, se eu liberto a minha mente mais rápida, pronto, meu corpo, ele já, sabe, ele solta aquilo ali. É só você pensar assim, ó, tem pessoas que têm problemas sérios de saúde, né? E
até câncer e tudo. E por que as pessoas se curam? Porque ela olha para aquilo ali, né? Então hoje veio uma menina falar comigo, eu até botei lá o que ela me falou, o resultado, né? Ali, e ela me perguntando, né, de uma pessoa que tá com câncer no pulmão. Eu falei, pulmão é tristeza imensa, né? Todo mundo tem tristeza, por isso muita gente teve Covid. Mas tem gente que tem tristezas imensas. E por que a maioria de pessoas com idade? Porque as pessoas com mais idade, as pessoas mais novas não têm paciência nenhuma, né? Na Europa, principalmente, as pessoas são abandonadas ao léu, né? E elas constroem aquelas casas com paredes enormes e aquilo ali que é para já ficar ali pro resto da vida, né? Então, sempre naquele quadradinho que é muito mais cômodo. E por isso essas dores todas, né? E aí ela falou, né, do que tinha acontecido com ele. Então eu penso, se a pessoa olha para aquela dor que tá ali, se ela olha verdadeiramente para aquilo ali e ela limpa, é muito mais fácil dela achar a cura, né? Então, quando eu olho para essas lives todas que eu fiz sobre o perdão, um passo a passo, é por conta disso. É porque hoje o não perdoar, nossa, ele traz muitas doenças para o meu corpo. Né? Então eu acho que tá na hora da gente, sabe, parar com tudo isso, né? Entender por que o universo trouxe o que tá aí para que a gente possa olhar para dentro, tá? E depois da ajuda profissional, é aquilo que eu acho que mais, a grande maioria não gosta de escutar, mas eu ainda acredito que é uma das coisas que faz com que a gente olhe para o lado, né? Que é a caridade. Né? Quando a gente pratica a caridade, a gente olha aquele ser que é mais necessitado do que nós, né? A gente começa a acolher a dor do outro. E quando a gente olha para aquela dor, não tendo pena, tá? Porque eu digo para vocês que pena é rebaixar aquela criatura. Cada um vive o que pode viver, gente. Tá? Tem gente que fala assim, mas eu tenho pena de fulano. Não, eu não tenho pena. Ele vive o que ele pode viver. Eu pergunto para vocês hoje, se você hoje tiver que pedir comida ou roubar, o que você vai fazer? Roubar ou pedir? Eu tenho certeza que a gente vai pedir. Então, é tudo a evolução espiritual de cada um. Então, a pessoa, ela vivencia o que ela pode vivenciar. Por isso que eu tenho até um vídeo que fala sobre isso, né? Que a gente querer salvar as pessoas. Não querer salvar as pessoas, que isso é a maior bobagem que existe. Eu sempre digo que se as pessoas não mudam nem por amor, só pelo autoconhecimento. Então você pode querer muito que a pessoa saia daquela situação, mas se ela não tem condição aqui, ela não vai sair. Então a gente tem que fazer o quê? Acolher. Para de ter pena das pessoas. A pessoa tá com depressão. Tudo bem, ela podia se matar, mas não se mata porque tem amor, só que tá doente. Deixa ela passar pelo processo dela. Acolhimento. Não adianta chegar e dizer assim, fulano, mas tem tanta gente passando fome e você com essa vida tão boa. Meu Deus, a dor de cada um é a dor de cada um. Para uns, aquilo é nada e para outros é um caminhão. Então a gente tem que começar a respeitar, né? Mas a caridade, quando a gente se dispõe a fazer, a gente olha verdadeiramente para aquela criatura. E quando a gente olha verdadeiramente, a gente começa a se abrir mais, né? Então eu falo sempre que Jesus já dizia, né? A caridade apaga uma multidão de pecados. O amor apaga, né? Paulo, né? Na verdade que falou, né? E Jesus, fora da caridade não há salvação. Porque realmente é um trabalho que a gente tem que fazer, né? E a gente tem uma grande oportunidade hoje, que é estar olhando para essas criaturas todas que estão aí fora, necessitadas, né? E que a gente pode fazer um pouquinho só, que já vai apaziguar, né? Bom, então chegamos ao fim da nossa live hoje, né? Eu espero que vocês tenham gostado, vai ficar salvo. Se você gostou, compartilha com alguém, nunca dizendo pra pessoa assim, sabe? Às vezes a gente tem uma amiga que não perdoa o cônjuge, né? Não sabe o caminho para poder chegar ao perdão, né? Você pode estar mandando a live dizendo assim, nossa, assisti e lembrei de você, né? Nunca diga que, isso aqui foi feito para você, isso aqui é para você, porque é aquilo que eu falei, as pessoas levantam barreiras, tá bom? Então, veja com um jeitinho como você pode estar falando para a pessoa e estar encaminhando, tá? Agradeço muito vocês terem ficado aqui esse tempo comigo. Primeiro porque eu sempre falo em todas as minhas lives, tudo aquilo que sai da minha boca entra primeiro aonde? No meu ouvido, né? E quando entra aqui no meu ouvido, é a mim que começa a transformação, tá? Bom, mês de agosto tá batendo aí na porta, nossa, um ótimo mês, né? Que ele venha recheado de coisas maravilhosas. E no próximo mês de agosto a gente vai estar falando sobre autoconhecimento, né? Lembra que eu falei agora na frase que é
Nem por amor as pessoas mudam, tá bom? A gente só muda pelo autoconhecimento. Quando a gente se conhecer, a gente vai ver esse ser maravilhoso que nós somos, tá? Não vá dormir falando mal de você. Fale 5 coisas boas de você antes de dormir e pensa sempre. Quando você for falar mal de você, não aceite. Pense que se Deus criou a gente, parou tudo que ele estava fazendo para nos criar, é porque, e é só a gente tem essa íris e só nós temos essa digital, é que para Deus eu sou importante. Se a gente é importante para Deus, gente, o resto é tudo bobagem, tá bom? Ó, um beijão. Se você tiver perguntas, se você quiser saber de algo, tá bom? Manda no direct, o que eu puder ajudar, eu vou ser muito feliz, tá bom? Um beijão.